dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês, adultos? E estamos aqui de volta ao meu canal do YouTube para trazer aqui para vocês mais um vídeo sobre aula de língua balborana. Vamos lá. E na videoaula de hoje temos o direito de abrir a porta para a 17ª letra do alfabeto balborano, que é a letra Nhé. 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 Bom, como vocês podem perceber aqui, isso parece ser uma letra diferente do alfabeto balborano. Vocês não acham? E o que eu quero dizer com isso? Para vocês que não estão acostumados com algumas letras do alfabeto balborano ainda, isso aqui é considerado uma letra só. Ou seja, além dessa letra, já estudamos duas outras combinações no alfabeto balborano que parecem ser duas letras. Bom, para quem não lembra mais, vou reforçar. Tínhamos estudado essa letra, que se chama Jé em balborano, que é a combinação do D com o I, que equivale ao nosso D chiado. E pouco tempo atrás, também estudamos essa letra, que se chama Lhé, que é o L com I e tem um som equivalente ao nosso LH. E essa letra é parecida com isso, porque, como vocês podem claramente reparar aqui, isso seria a combinação da letra N com a letra I no nosso alfabeto, que em balborano, como já tinha falado, é apenas uma letra, cujo som corresponde ao nosso NH, como não tinha mencionado antes. Então, isso quer dizer que essa letra em balborano, que é Nhé, o som dela é assim, Nhã, Nhã, que é o mesmo som que o nosso NH. Ou seja, é como se essa letra em balborano fosse um dígrafo, que nem o NH da nossa linguagem. Mas no alfabeto dos balboranos eles consideram como uma letra, ok? Também, embora isso pareça uma consoante seguida de uma vogal, para nós que estamos acostumados que isso é uma sílaba, em português que seria ni, apesar de isso ser apenas uma letra em balborano, ela também é apenas uma consoante. Então, o que eu quero dizer? Quando a letra I está pura, ela é uma vogal, não é mesmo? Mas a língua balborana, quando ela aparece aqui, nessa letra que é Nhé, ela não fica vogal, ela é apenas uma marca escrita que faz parte da letra Nhé, que é apenas uma letra consoante. Vocês entenderam? Ou seja, é que nem aquela letra que estudamos em poucas aulas anteriores, que é essa letra. A letra Lhé, que é a 14ª letra do alfabeto. Que ela também tem um I depois dela, mas ela continua sendo uma consoante, ok? E que nem essas duas letras, a letra Nhé é a mesma coisa, ou seja, ela nunca se separa, nem quando for soletrar uma palavra e nem quando for fazer uma separação silábica. Vocês entenderam o que eu quero dizer? A letra N sempre fica junta da letra I. Então, é como se na língua balborana ela fosse um caractere, ou seja, a separação dela nesses casos é inaceitável.
A mesma coisa acontece com a letra lhe e a letra je. Entendido? Essas duas letras também nunca se separam, tanto quando são soletradas em uma palavra ou quando são separadas em sílabas. Certo? Ela sempre precisa estar juntinha dentro das palavras em baoborano, ok? Bom, vocês se lembram de outra coisa que eu expliquei sobre essa letra pouco tempo atrás? Bom, como vocês já estudaram, essa é a letra lhe do alfabeto baoborano, cujo som corresponde ao nosso LH, ou seja, o som dela é assim, lhe, e ela não tem o som de li, como se ela fosse uma sílaba. Vocês entendem? Esse i da letra lhe tem que ser pronunciado rápido e como se fosse uma semivogal. Bom, a letra nhe em baoborano é a mesma coisa. Ou seja, o que eu quero dizer? O som dessa letra em baoborano não é ni, com o i vogal depois do n. Ao invés disso, o i da letra nhe em baoborano é pronunciado bem rapidamente e muito mais fraco que o n. Ou seja, como eu falei já algumas vezes nesse vídeo, a letra baoborana nhe fica com o mesmo som que o dígrafo nh no português. Ou seja, o som dela é assim, nha, nha. Vocês podem reparar que o i é pronunciado muito fracamente. Ou seja, é como se ele fosse escrito como um H no meio da letra e como se ele fosse uma semivogal que fizesse parte da letra. Ok? Então, o NI em baoborano fica sempre com som de nha e não de ni, como se fosse uma sílaba, certo? E agora, mais um detalhe sobre ela. Na língua baoborana, a letra nhe, que é o NI, nunca se escreve sozinha no final de sílaba ou no final de palavra. Ou seja, já que ela equivale ao som do nosso NH, como o dígrafo no português, ela sempre precisa vir junta de uma vogal logo depois dela. Ou seja, ela é que nem a letra lhe, que é o LI em baoborano. Ela só aparece no começo das sílabas em baoborano. E outra coisa que também precisamos explicar nesta aula. Aquele fenômeno chamado palatalização. Vocês se lembram dele? Bom, para quem não lembra mais, palatalização é aquele fenômeno existente na fonética que acontece quando colocamos a nossa língua na parte dura do céu da boca, que é o palato. Então, isso também é aquilo que se diz das consoantes palatais, que funcionam colocando a boca encostando no palato, a parte dura do céu da boca, e também são aquelas consoantes que são pronunciadas como se elas tivessem o som de um i semivogal logo depois delas. Bom, o que eu quero dizer? São aquelas duas consoantes em português que são os dígrafos LH e NH. Bom, vou relembrar para vocês. Vocês se lembram do LH em português que tem som de lh? Bom, o som lh do LH em português é aquilo que se parece com o L normal e logo em seguida o I semivogal depois dele.
É isso que chamamos de palatalização na fonética. Por exemplo, como na palavra galho, que fica parecendo um LI de li pronunciado muito rápido. Ou seja, o LH na língua portuguesa é um dígrafo, que é como se fosse pronunciado como um I, quer dizer, um li de LI, mas muito rapidamente, fazendo com que o H faça palatalização com o L e se transforme num som de lh, que é o som do nosso LH. E o NH em português é a mesma coisa, ou seja, é como se ele fosse um NI de NI pronunciado bem rapidamente. Então, é como se o H fosse um I, só que pronunciado muito rápido. Bom, e isso é o caso da palavra minha, que tem o NH e que mais demorado pareceria um NI de ni. Vocês não acham? Então, é como se o NH na palavra minha do português fosse um N normal e logo em seguida dele um I semivogal pronunciado bem rapidamente. Vocês entendem? É como se o H da palavra fosse um I semivogal pronunciado rapidamente, que nem no LH da palavra galho, ok? Então, é como se essas consoantes que chamamos de palatais fossem pronunciadas como se elas tivessem o som de um I semivogal no final delas. Vocês entenderam? E é isso que faz com que o LH fique com o som de lh e o NH fique com o som de nha. E no balborano existe essa coisa também. Mas só que no lugar do H temos o I, certo? Então, a letra nhé na língua balborana é muito parecida com isso. Ou seja, em vez de você pronunciá-la como ni, como se fosse uma sílaba de consoante com vogal, você tem que pronunciar nha, que é exatamente o mesmo som que o nosso NH na língua portuguesa. Então, ela também é uma consoante palatal. Na outra aula, que era sobre a letra lhé, eu expliquei que, em vez de você pronunciar quando ela estiver seguida de vogal como liá, lié, lií, lió, liú, você tem que pronunciar como lhá, lhé, li, lhó, lhu, como se ela tivesse o som do nosso LH. Ok? E o nhé de NI em balborano também é muito parecido. Então, quer dizer que, ao invés de você pronunciar a letra nhé seguida de vogal em balborano como niá, nié, nii, nió, niú, com o I demorado, o I mais longo em tudo isso, você vai ter que pronunciar como nha, nhé, nhi, nhó, nhu. Tudo com o I semivogal rápido, entendeu? O I semivogal assim, rápido, com som de iã e não de i. Vocês entenderam? Então, quando a letra nhé na língua balborana aparecer seguida de vogal, o I vai ficar muito rápido, enquanto a outra vogal é a letra mais principal da sílaba, que vai ficar com um som bem mais forte do que o I que vem depois do N na letra nhé. Entendido? E uma coisa que também precisamos falar sobre, na maioria das videoaulas, é o alfabeto fonético internacional, o AFI, que é aquele sistema universal de caracteres do alfabeto latino, no qual cada caractere representa um som, para quem não lembra mais. Bom, vocês se lembram do fonema lh, que é o som do LH em português e do LI em balborano? Bom,
A transcrição gráfica dele no AFI, o Alfabeto Fonético Internacional, é aquele caractere que parece estranho, que é um Y minúsculo invertido, algo que não parece ter nada a ver com L. Mas, com a explicação deste vídeo, vocês vão entender isso melhor e é a partir daí que vai fazer sentido, ok? Então vamos lá. Então, aquele caractere diferente do alfabeto latino, que é um Y minúsculo invertido, representa o fonema lh, como vocês já estudaram anteriormente. Mas ele tem esse formato porque ele foi baseado na letra grega lambda, que é a letra L do alfabeto deles. Ou seja, para quem não sabe, lambda é a letra do alfabeto grego que tem som de L, não é mesmo? É aquela letra grega cuja forma minúscula parece um Y minúsculo invertido e espelhado. Então, esse símbolo em AFI que parece um Y minúsculo invertido foi baseado nela, na letra grega lambda. Vocês entendem o que eu quero dizer? É como se ela tivesse sido espelhada. E aí, foi criado esse símbolo para o AFI, o Alfabeto Fonético Internacional, para representar o tipo de um som de L. Vocês entenderam? Para diferenciar do L normal, o L comum, eles criaram esse símbolo que parece lembrar a letra lambda do alfabeto grego, e aí foi espelhado para se tornar este caractere que em AFI corresponde ao som do nosso LH, ok? E assim ele ganhou palatalização. Então, já que falamos da representação gráfica do fonema lh em AFI, vamos agora falar do som da letra nhé, que em balborano é nha. E também existe algo para representar isso em AFI, ou seja, o fonema nha, que é o mesmo som que o NH em português e o NI em balborano, no alfabeto fonético, ele é representado por outro caractere em comum do alfabeto latino, algo que parece que vocês não estão acostumados com. Mas, para quem não sabe, a representação gráfica do fonema nha em AFI é uma letra do alfabeto latino chamada N com gancho esquerdo. Ou seja, esse caractere do alfabeto fonético internacional foi baseado na letra N minúscula normal do alfabeto latino, que em alfabeto fonético representa o fonema n, como já foi estudado na aula anterior. E assim, foi criada uma variação dela para representar o fonema nha, que é esse caractere que vocês viram aqui, um pouco antes dessa explicação. E, para quem não lembra do formato dele, é como se fosse uma letra N minúscula normal do alfabeto latino e ela tem um gancho curvado saindo da parte inferior esquerda, ou seja, é como se ela fosse um N minúsculo e um gancho virado para a esquerda saindo da perna esquerda do N, ok? Entenderam? Essa é a representação gráfica do fonema nha em alfabeto fonético internacional, ok? Que é um N minúsculo com gancho esquerdo. E a letra nhé em balborano sempre vai ter esse fonema, nha, que é representado em AFI com um N minúsculo com um gancho esquerdo, tá? Então agora, já que vocês estudaram a pronúncia da letra nhé na língua balborana, vamos agora para a parte mais difícil,
que é estudar 3 palavras em balborano que começam com ela. Vamos lá? E a primeira palavra balborana de hoje, escrita nesta folha, é Nyapguardam. 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 Uma palavra balborana que quer dizer guardanapo na nossa linguagem. Tá? Nyapguardam. Parece ser uma palavra bem grande e bem difícil de pronunciar, vocês não acham? Mas vou explicar agora a pronúncia dela para vocês. Bom, vocês conseguem perceber que a primeira sílaba dessa palavra balborana é nhap e não niap, com esse i mais demorado. Então, o que eu quero dizer? O i do nhé é pronunciado muito rápido, como se fosse uma semivogal, fazendo uma palatalização do n com o n e assim criando o fonema nhã. Vocês entenderam? Então, é como se o ni em balborano fosse escrito como um nh em português. Então, em vez de você pronunciar niap com esse i mais demorado, é nhap, guardam, nhap, guardam, com o i rápido, ok? Nhap, guardam, guardanapo em balborano. Parece uma palavra diferente, não é mesmo? Mas a pronúncia dela é assim mesmo, nhap, guardam, com o i rápido e logo em seguida o a mais forte, que é a letra principal da sílaba, uma vogal, tá? Nhap é a primeira sílaba da palavra. Tá, então agora vamos para a segunda palavra balborana de hoje, que é a palavra niquen. 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 Que significa ninguém na nossa linguagem, ok? Niquen. Uma palavra em balborano que significa a palavra ninguém em português, tá bom? Parece mais uma palavra difícil de pronunciar para vocês que não estão acostumados ainda, não é mesmo? Mas outra coisa que vocês podem ter reparado aqui é que essa palavra começa com a letra nhé, que é a combinação do n com o i em balborano, mas logo em seguida dela existe outra letra i no meio da palavra, mas como eu expliquei em outra aula, isso é normal de acontecer, ok? Porque quando você vir algo que parece ser 2 i's juntos em balborano, na verdade, é essa letra aqui, que pode também ser outra combinação com a letra i, e logo em seguida esse i, que é vogal, e é verdadeiro, tá? A letra i pura em balborano, que é uma vogal, ou seja, esse ni tem o i pronunciado rápido como uma semivogal, e esse i é mais demorado, uma vogal, tá? Então é como se a sílaba ni de n-i-i em balborano equivalesse ao nosso ni, que é o nhi, uma combinação de 3 letras que em português é uma sílaba, entendido? Então fica aí a pronúncia dessa palavra balborana para vocês, tá? Ni, quen. Tá? Pode até parecer difícil de pronunciar, mas é assim, ni, quen, ok? Tem a mesma pronúncia que o NHI em português, tá? E agora vamos para a última palavra de hoje, que parece ser diferente de tudo que vocês estão acostumados. E essa é a palavra balborana nhata. 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 Que quer dizer narina em português, tá? Nhata. Parece muito diferente da palavra narina, mas o que importa para a aula é a pronúncia da letra nhé, ok? Então vamos lá.
vocês conseguem perceber aqui que não é niata com o i demorado, e sim nha, nha, nhata, nha. Com o ni tem som de nh, tá bom? Esse ni fica com som de nha quando aparecer seguido de a, e não nia, mais demorado. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Acho que sim, não é mesmo? Então, essa palavra balborana, que quer dizer narina, é nhata, com esse i rápido. E não demorado, rápido assim, fazendo palatalização com o n. Nha, nhata. E é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje sobre a 17ª letra do alfabeto balborano, que é a combinação NI, Nhé. E vejo vocês novamente na aula da próxima letra. Até mais!